Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eleandro e hoje eu estou aqui para a nossa segunda aula do nosso curso online sobre tecnologias. Seja muito bem-vindo, espero que você tenha assistido e gostado da primeira aula para que hoje nós continuemos aprendendo um pouquinho mais, tá bom? Hoje vocês estão me vendo aqui, eu estou falando aqui da minha casa, afinal de contas estamos todos de quarentena, então se você puder, fique em casa, se cuide também, tá bom? E parte do nosso curso é justamente para falar sobre isso, como a tecnologia pode ajudar vocês a solucionar uma série de problemas sem precisar sair de casa, tá bom? Vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre como você pode conhecer os seus aparelhos, seja ele o seu computador, seja ele o seu celular, para que você não fique perdido quando você escutar informações do tipo: o seu é Android ou iOS? Qual que é a versão do Windows do seu computador? Então, para que você consiga ter essas informações com mais segurança, nós vamos aprender um pouquinho mais hoje, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre computadores. É claro que hoje em dia, com as inúmeras possibilidades que nós temos com um bom smartphone na mão, muitas pessoas se perguntam se ainda vale a pena ter um computador. Bem, a minha resposta de quem trabalha na área há quase 20 anos é que sim. Os celulares nos ajudam para uma série de coisas e são muito práticos para coisas como responder um e-mail, mandar uma mensagem, fazer uma pesquisa, mas existem uma série de trabalhos como, por exemplo, uma produção de texto, uma edição de vídeo e coisas mais formais. O computador ainda continua sendo a melhor opção. Legal? Então é sempre bom você saber que existem tipos de computadores. Os primeiros, os mais antigos, que estão de fato se tornando cada vez mais incomuns, são os computadores de mesa, onde você tinha um equipamento como esse aqui, que alguns chamam de CPU, mas o mais ideal seria chamar de torre, onde todos os equipamentos ficam aqui dentro, e junto a ele você tem uma tela como essa, onde as imagens do que estão sendo processados aqui dentro aparecem naquela tela. Esses computadores de mesa são chamados de desktops. Então, se um dia o seu computador der problema e você ligar para uma agência técnica e a pessoa te perguntar: olha, o seu computador é um desktop, é um computador de mesa? Se este for o seu caso, se você tiver algo assim aí no seu escritório, na sua casa, na sua sala, você então tem um computador desktop, um computador de mesa. Muito legal, pessoal! Vimos aí um pouquinho sobre os desktops, que são os computadores de mesa. Tempos depois, o desktop evoluiu para ter também a opção do laptop. Se o desktop era o computador de mesa, o laptop é o computador sobre o colo. É claro que o nome laptop no decorrer dos anos foi perdendo espaço para o notebook, mas tanto laptop como notebook se referem aos computadores portáteis, onde você pode levar o computador com você ou para o seu local de trabalho. Ambos são computadores e o que nós vamos falar daqui a pouquinho, coisas como o sistema operacional e os programas úteis para esses computadores são iguais tanto para desktop quanto laptops. A diferença está justamente na estrutura física desses equipamentos. Enquanto o desktop, por conta daquela estrutura da torre, o monitor, o teclado e mouse geralmente ficam fixos, o notebook é um computador onde a pessoa consegue levar para onde ela precisar utilizar o equipamento. Que legal, pessoal! Já aprendemos aí, então, dois tipos de computadores. Aquele computador de mesa que é isso! Desktop. Vejo que vocês estão aprendendo. E o computador portátil. Trouxe aqui, olha, nós temos dois notebooks onde a diferença não está apenas na cor. É muito comum os alunos me perguntarem assim: Leandro, me fala um bom computador para comprar. Nós vamos falar logo mais sobre isso, porque essa é uma pergunta muito complexa de ser respondida. Porque o ideal seria: qual é um bom computador para tal finalidade? Porque um bom computador, por exemplo, para quem vai fazer uma pesquisa e responder um e-mail, não é o mesmo bom computador para quem vai trabalhar com edição de fotografias, por exemplo. Então a melhor pergunta é: qual é o bom computador para aquilo que eu preciso? Nesse caso aqui, nós temos dois notebooks.
são os mesmos tipos de computador. Mas nesse caso, a diferença são os sistemas operacionais nos quais esses notebooks trabalham. Esse aqui, que pelo design você já deve ter percebido, é um notebook da Apple, um MacBook, que no caso é um notebook que usa Macintosh. E esse aqui é um notebook Windows, da marca Lenovo. É uma pena que eu não ganho por propagandas, hein? Mas o importante para vocês é saberem que existem programas que fazem esses computadores funcionarem. E esses programas são chamados de sistemas operacionais. Sem dúvida, vocês já ouviram falar de pessoas como, por exemplo, Bill Gates e o Steve Jobs. Eram pessoas concorrentes, digo eram porque o Steve Jobs já faleceu, e o Steve Jobs é o fundador da Apple. Entre muitas coisas, ele trabalhou fazendo o sistema operacional Macintosh para os computadores com este sistema, muito popularmente chamados de computadores com Mac. E o Bill Gates desenvolveu a Microsoft, que entre os seus produtos tem o sistema operacional Windows. No caso, esse computador trabalha com Windows 10, a sua versão mais popular e mais recente também, mais atualizada, tá bom? Vocês vão receber aqui no nosso Google Classroom um material com todas essas informações detalhadas, tá bom? E além de poder ler, vocês também poderão lá fazer algumas perguntas pra gente, tá legal? E aí, me diz um pouquinho, você já sabe qual é o tipo do seu computador? Se por acaso você tiver alguma dúvida e já souber fazer isso, tire uma foto, poste aí no nosso mural da sala de aula, vamos aprender juntos também. Se você ainda não sabe como fazer isso, fique tranquilo, nós vamos chegar lá, tá bom? Aguardo aí vocês e tem mais um tipo de computador que eu quero mostrar. Não sabe qual é? Não perca a nossa continuação aí já já. Muito bacana, pessoal, espero que essas informações estejam sendo úteis aí para vocês, tá bom? Tem mais um tipo de computador que eu gostaria de falar com vocês, que são os computadores All-in-One, que é como esse que eu mais uso aqui na minha casa. Por que foram desenvolvidos esse terceiro tipo de computador? Porque muitas vezes nós chegamos a um impasse. O notebook é muito melhor porque ocupa menos espaço, é portátil, mas justamente por ser portátil, muitas vezes você não tem a possibilidade de ter uma tela grande. Já os desktops, onde o tamanho da tela vai depender do tamanho do monitor que você compra, você pode até ter uma televisão como monitor, eles ocupavam muito espaço, o que para quem gosta de um ambiente mais clean de trabalho, isso incomodava um pouquinho. Foi então que desenvolveram computadores all-in-one, onde você tem aquela torre grandona, lembra? E o monitor, tudo integrados. E o tamanho dessa tela também varia aí do tamanho que você quer no monitor. E nesses computadores all-in-one, tudo em um, geralmente teclado e mouse são sem fio. Tudo isso para contribuir para esse design mais clean, esse ambiente mais limpo, tanto de fios quanto de equipamentos, tá bom? Então nós vimos que nós temos três tipos de computadores e eu quero que você marque aí na cabeça quais são: desktop, notebooks e os all-in-one. Legal? Espero aí que você já saiba qual é o seu tipo de computador. Afinal de contas, essa é a nossa primeira pergunta da nossa tarefa, da nossa atividade, que vocês vão receber o link. Qual é o tipo de computador que eu tenho? Legal, já sei qual é o meu tipo de computador, Leandro, mas não sei dizer qual é o meu sistema operacional. Não saia daí, nós já vamos falar sobre isso.